tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar a sabedoria do Espírito Santo, Pai, sobre nós. Repreendemos, Senhor, todo mal, toda distração, meu Pai, todo impedimento, Pai, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que a revelação do Teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida nessa noite, sobre a Tua igreja, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Então, o tema de hoje aí é o Espírito. O tema de hoje é o Espírito Santo. Esse tema aqui é um tema bastante interessante. Quando o bispo me passou esse tema, eu pensei muito numa pessoa aqui. Eu pensei muito numa pessoa. Eu disse assim, moço, o bispo poderia dar esse tema para uma pessoa que pensa que a cara dela é o Espírito Santo. Eu também amo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é amor. A evangelista Lena hoje vai me ajudar muito, viu, evangelista? Já se prepara aí, então quero a participação de todos vocês. Eu vou pedir que Vinícius esteja com o microfone aí, para vocês, o bispo, né? Para estar ajudando. Aí, vamos ver aí, o Espírito Santo. Aí vocês vão acompanhando comigo aí, vai ser bem rápido, né? Então, vocês prestem bastante atenção para não se perder. Como cristãos, sabemos que a nossa vida ela é movida pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que tudo que Jesus fez provém do seu relacionamento com o Espírito Santo e por isso é fundamental que conheçamos mais sobre o Espírito Santo e como ele pode transformar as nossas vidas. Neste estudo, nós vamos explorar o papel do Espírito Santo na vida cristã, suas funções e como podemos receber em nossas vidas. Esperamos que este estudo seja uma oportunidade para crescermos em nosso relacionamento com Deus e o nosso entendimento sobre o Espírito Santo. Então, está revelando aqui, né? Hoje nós vamos aprender sobre o Espírito Santo, quais as funções do Espírito Santo e a importância que o Espírito Santo tem sobre nós, né? Sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. E mais embaixo, tudo que Jesus fez, Ele o fez no poder do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Eu gostaria que achasse aí, lesse para mim, por favor. Bispo, passa o microfone, pastora. Lê novamente aí, pastora. Lucas capítulo 4, versículo 14 até o 19. Até o 19, meu Deus. Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por toda a terra em redor. E ensinava nas suas sinagoga e por toda era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo os seus costumes, na sinagoga e levantou-se para ler. É até o 19, é? É, até o 19. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor estava sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração e proclamava a liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitai do Senhor.
Então nós vemos na palavra aí que tudo que Jesus fez foi movido através de quê? Do Espírito Santo. Jesus estava na Galileia e ele foi reconhecido ali por todo mundo, as maravilhas que ele fez. Então nós vemos que Jesus, ele fez um jejum de 40 dias, né, e 40 noites. Então depois que Jesus fez esse jejum, esse sacrifício, o Espírito Santo reforçou o poder sobre ele. E mais na frente aí fala que no meio dos parentes de Jesus, né, o povo ele não dava crédito, mas ali Jesus ele foi usado através do Espírito Santo, né, usava na cura, nos milagres. Então a importância do Espírito Santo, de nós conhecermos o Espírito Santo, né, de nós termos o Espírito Santo em nossas vidas, amém? Quem é o Espírito Santo? Gostaria que vocês abrissem aí lá em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Quem é o Espírito Santo? Quem encontrou aí pode... Já aproveita e já explica um pouquinho aí, viu? Atos 5, 3 e 4. Capítulo 5, versículo 3 e 4. A Salvenice, ó gente, o bispo está com o microfone aí, viu? Ele está passando para os que vai ler. Para a gente ouvir. Capítulo 5, versículo 3 e 4. Quem é o Espírito Santo? 4, né? 3. Amém? Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás seu coração? Para que manifeste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Quando a não ficava para ti, ou guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Só até aqui? Você leu até o 4, né? O Espírito Santo é o Espírito de verdade, né? Quem tem o Espírito Santo não anda em mentira, não mente. E quando se atreve a mentir, ele mesmo, né, nos convence do erro. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela... Isso. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, né? Ele não mentiu para Deus nem para o homem, mas pelo Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo dá verdade, sabe, né? Igual você falou. Ele sabe de tudo. Vocês podem responder aí, gente. O Espírito Santo dá verdade. Aqui foi o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Evangelista, vale ressaltar que ela leu, ele falou assim, não mentisse aos homens, mas a Deus. A Deus. Então ele mentiu para o próprio Deus. Então o Espírito Santo quem é? É Deus. É Deus. Foi o caso que aconteceu com Ananias e Safira, né? Como explica aí, que eles venderam uma propriedade e eles deram uma parte, né, aos discípulos, só que ali eles fizeram ali, eles doaram aquela parte para agradar, assim, porque eles estavam vendo todo mundo ali levando seus sacrifícios, né? Então eles levaram, só que eles mentiram, né? Usaram a mentira. Então fala que Pedro, ele falou para Ananias, porque deixou o seu coração encher, né? Deixou Satanás encher o seu coração, encher o coração de quê? Da mentira. Então ele não mentiu para os homens, mas mentiu para o Espírito Santo, né? Então é muito perigoso a gente estar mentindo para o Espírito Santo, porque a gente pode esconder dos homens, mas para Deus, né? Então está aí o Espírito da verdade. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? A Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O Espírito Santo ele é mencionado como poder de Deus que habita em seu povo e capacita a fazer a sua vontade. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2.
Aqui vai falar sobre o Espírito Santo, né? Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo ele é mencionado como poder de Deus. Alguém encontrou? Vocês não encontraram, eu vou ler aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo pairava sobre as águas. No Antigo Testamento, antigamente, o Espírito Santo, muitas pessoas não tinham essa intimidade assim, com o Espírito Santo. Eles criam em Deus, né? Mas não tinha. Assim, como fala aqui, que o Antigo Testamento, eles não conheciam a pessoa do Espírito Santo e não havia um conceito de relacionamento com Deus igual hoje, né? Hoje nós já temos um relacionamento com Deus. O pouco que eles conheciam de Deus fazia apenas para temer a Deus e confiar nele, que ele protegeria. E um relacionamento de amizade com Deus ou paternidade de Deus era impensável. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente, né? O Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas, né? Sobre os juízes, como fala aqui. Só que ele vinha e saía. Hoje não, o Espírito Santo, ele já permanece em nós, né? Olha a graça de Deus que nós temos, né? Porque quando Jesus estava na terra ali, depois que ele foi, né? Que ele foi crucificado, que ele apareceu para os discípulos, o que ele diz? Eu irei para o Pai, mas Deus enviará o quê? O Consolador, né? Então, antes, o Espírito Santo vinha nas pessoas, só que não permanecia. Mas, depois que Jesus foi crucificado, que antes dele ir para o Pai, o que ele disse? Que o Espírito Santo ia permanecer, né? Que era o Consolador. E hoje ele está entre nós, né? Ele faz morada dentro de nós, dentro do nosso coração. E eu pergunto a você, o Espírito Santo está permanecendo dentro do seu coração ou já saiu? Está aqui, né? Então, glória a Deus, amém? Lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2, continuidade aí. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito Santo é tudo isso, né? O Espírito Santo é sabedoria, o Espírito Santo é conselho, né? O Espírito Santo, ele é fortaleza, ele é quem nos fortalece no momento da dor, né? Então, está aí o nosso consolo, o nosso Espírito Santo. Lá em Atos, estou correndo um pouquinho, né, gente? Mas é para poder a gente chegar aqui nas perguntinhas. Não, né? Tá bom, então já expliquei, né, sobre isso, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo é tudo isso, é fortaleza, né, tudo. Aí vamos aí para as perguntinhas aí, embaixo. O que a Bíblia diz sobre o papel do Espírito Santo no nascimento de Jesus? Lucas? Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há em ti, o santo que há de nascer, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O que a Bíblia diz sobre o papel do Espírito Santo no nascimento de Jesus? A Bíblia fala aqui que sobre o nascimento de Jesus, o Espírito Santo ele envolveria Maria, né? E ele geraria Jesus no ventre de Maria. Isso. Então ele teve o poder principal, que Jesus não foi feito através não foi com homens, não foi entre humanos, né? Ele veio através do poder espiritual. Então por isso que ele era um ser espiritual. Porque o poder do Espírito Santo envolveu Maria, então o Espírito Santo o papel dele foi fundamental no nascimento de Jesus, por ele ser um ser espiritual. Isso. Então o Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria, tornando-se filho, né? Filho de Deus encarnado. Entenderam? O Espírito Santo concedeu Jesus no ventre de Maria. Vamos dar continuidade aí.
Que evento marcante ocorreu durante o batismo de Jesus? Esse aqui é muito fácil, gente. Lá em Mateus capítulo 3. Cristiele. Mateus 3, versículo 16 e 17. Diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando a gente lê essa parte da Bíblia, a gente lembra, né, que logo quando Jesus foi batizado nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo, né? Muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas não acontece assim, esperam muito tempo, tem intimidade, todo o processo para ser batizado com o Espírito Santo. Mas Jesus, assim que foi batizado nas águas, ele recebeu ali o Espírito Santo de Deus. E abriu os céus e Deus disse: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso, né? Que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, né? E ele, quando o Espírito Santo desceu, ele ouviu uma voz do céu. Jesus, né? Deus dizendo: Esse é meu filho amado. E é assim que Deus diz para nós, quando nós descemos as águas e batizamos. Igual o Cristiane falou. Muitas pessoas ela batiza, mas ao mesmo tempo ela recebe o Espírito Santo, né? Mas não é batizada ali com o Espírito Santo. Então tem certas pessoas que demoram, levam um certo tempo, né? Então o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, né? E Deus disse: Esse é o meu filho amado. Para a seguinte aí. Se eu estiver indo muito rápido aí, vocês... O que a Bíblia diz sobre o papel do Espírito Santo na vida do ministério de Jesus? Lá em Lucas 4,14. Cristóvaldo. Vamos lá. Como é que é a pergunta? O que a Bíblia diz sobre o papel do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus? O que a Bíblia está dizendo? Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Agora fala a pergunta de novo. O que a Bíblia diz sobre o papel do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus? É porque eu entendo assim que quando Jesus foi batizado, né, com o Espírito Santo, então a fama dele percorria por todas as regiões por onde ele passava, né? Então o Espírito Santo, ele como é que diz, ele dá sabedoria a Jesus e Jesus tinha toda a autoridade, né? Então, pessoas ficam admiradas do que Jesus fazia através do Espírito Santo. Então, isso é na vida de qualquer uma pessoa que tem o Espírito Santo hoje. Aonde ela for, ela é enxergada. Por quê? Não pelo mérito da pessoa, mas porque tem o Espírito Santo na vida dela, que através do Espírito Santo na vida daquela pessoa, essa pessoa vai chamar a atenção das pessoas e grandes sinais, prodígios através da vida dela vai acontecer. Isso, né? Que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo e além de ser cheio, ele foi guiado por todo o ministério, né? Que é para onde ele percorria ali. E ele foi reconhecido por todo mundo. O reconhecimento era fantástico
Aonde Jesus passava, o seu ministério crescia e os sinais, né, Ele era visto, né, por todos. era visto por todos. Então vocês podem estar colocando aí que Jesus foi cheio do Espírito Santo e guiado por todo o seu ministério. Jesus foi cheio do Espírito Santo e guiado por todo o seu ministério. Agora mais na frente aí, diz assim: o que a Bíblia diz sobre o papel do Espírito Santo na tentação de Jesus no deserto? Lá em Mateus 4:1. O obreiro Pedro aí está quietinho hoje. Deixar mais difícil aqui para ele. Quatro, um. Capítulo 4 do versículo 1, né? É. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só até aqui? É, só até aí. Eu pensei que tinha mais. Aí você explica aí um pouquinho aí. Realmente isso acontece comigo, gente. Realmente. Eu sei que acontece com Jesus, mas acontece comigo também, porque a gente tem o Espírito Santo. Mas eu não sou Jesus, né? A diferença de Jesus para mim. Jesus foi conduzido para o deserto para ser atentado. E é uma coisa que o cristão é todo dia atentado. Todo dia. E quem levou Jesus ao O próprio deserto? o próprio Espírito Santo encheu Jesus para... Conduziu Jesus para ser atentado. Mas o Espírito Santo não deixou Jesus. Estava com Jesus. Pois é, até na morte, né? O Espírito Santo esteve ali com Jesus, né? Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está aí a resposta, né? Aí vamos aí para a próxima perguntinha. Qual é o papel do Espírito Santo na ressurreição de Jesus? Lá em Romanos 8:11. A futura obreira Ednélia. Romanos 8:11. Romanos 8:11. E se por espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo, né, além de todas as funções que já foi falado aqui, é o de transformar, né? A ressurreição, ela é a transformação do nosso corpo. Diante da morte é viver a vida eterna. Mas aqui na terra, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente entende que é a transformação. E aí com ele, né, vem a consciência dos pecados para que a gente não peque mais. Tudo vem do Espírito Santo. É como a irmã falou no início, né? Se a gente mentir, quem tem o Espírito Santo, ele próprio já fala em nosso coração, imediatamente já nos corrige. Então, nos dando uma oportunidade de transformar. Se porventura soltou uma mentirinha, o que não pode, imediatamente o Espírito Santo já fala em nosso coração e aí nos dá a oportunidade de corrigir. E aí a gente fala, não, espera aí, não foi assim não. Né? Porque o Espírito Santo, ele testifica isso em nós, né? A transformação. Então, o Espírito Santo, né, a importância na ressurreição de Jesus aí é trazer de volta a vida e ressuscitou dentre os mortos, né? Trouxe Jesus de volta à vida e ressuscitou dentre os mortos. Trazer de volta a vida e ressuscitou dentre os mortos. A resposta aí. A ressurreição de Jesus. Próximo aí. Jesus, antes da sua ida aos céus, promete o Consolador. Essa é fácil. Falei pouca hora. Deixa eu ver aqui qual Quem é este Consolador? João 14, 25 e 26. Quem é o Consolador? João 14.
25 e o 26. Pode ler o 25 e 26. João 14, 25 e 26. Aí a senhora lê, pode ler. Pode falar. Pode ler. Aqui em João 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é esse Espírito Santo, o Consolador, né, que Jesus nos prometeu, que mandaria o Consolador, que ele iria para o céu, mas deixaria o Consolador, mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Isso. O Espírito Santo, Amém. né? Que é o nosso Consolador. A resposta está aí, bem facinho. Vamos para a próxima aí. Conforme a palavra, o Espírito Santo tem muitas funções. O que o Espírito Santo faz? Agora vamos falar das funções aí do Espírito Santo, o que ele faz, né? Lá em João 14, 26. Se já estão indo em João, já permanece bem aí. João 14, 26. A primeira função aí do Espírito Santo. Qual é que eu quero? João 14, 26. Achou aí? Achei. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviou em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Mas o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Quem enviou o Espírito Santo? O Pai. Quem é o Pai? Deus. Em meu nome. Em nome de quem? Calma, relaxa. Em meu nome. Nome de quem? A função do Espírito Santo é o Consolador. É o que consola, que nos guia, que nos protege, é que nos ensina, é que nos faz lembrar de todas as coisas. É uma série de atributos. O Espírito Santo é que nos faz lembrar de todas as coisas. Então, nós temos que ter uma comunhão com o Espírito Santo. Se nós não tivermos, nós não conseguimos nem entender as coisas da Bíblia. Conforme a palavra, o Espírito Santo tem muitas funções. O que ele faz? Aí nessa pergunta de João 14, 26, eu coloquei assim: ele nos ensina todas as coisas. Ele é o nosso conselheiro, né? Que nos ensina a verdade. Você pode colocar aí. Falou, ela resumiu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a própria está dizendo, né? Que ele é o caminho e a verdade. Então, a verdade está em Jesus, né? É o nosso conselheiro que nos ensina a verdade. O Celinei, se você quiser continuar aí, ó. Já responde aí. Vamos para o próximo aí, gente. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. As funções do Espírito Santo é de anunciar a verdade, né? De tudo que vai acontecer. Ele sempre está ali pronto, né? Para nos mostrar os caminhos certos, o caminho da verdade. Então, ele é o quê? Ele é a verdade e ele anuncia as coisas para as nossas vidas, né? Isso, né?
como diz a palavra, qual é a função dele? É nos mostrar a verdade e nos anunciar a verdade. Isso já está encaixando aí quase na primeira, né? Além dele ser o nosso conselheiro, ele nos guia, né, na verdade. Então, Aí, pessoal, a resposta é o guia. Guia, Já resume, né? Obrigado, Viviane. Vamos para o próximo, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Gente, vocês vão pegar esses estudos aí, ó, desde o primeiro, segundo, terceiro, guarda lá numa pastinha, depois vocês vão estar revisando. Não amassa e joga fora, não. A minha lá está tudo guardadinha, ó. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O que você entendeu aí? A função do Espírito Santo é nos ajudar em meio à dificuldade, em meio às fraquezas, e ele nos ensina e dá sabedoria a cada um de nós a enfrentar a dificuldade da vida. Isso, ele intercede por nós e nos ensina, nos ajuda a pedir, né, quando nós não sabemos, né? Então, aí o Espírito Santo, ele intercede por nós. Hein, evangelista, vale ressaltar que o texto é bem claro, que diz assim, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Não é porque você diz assim, eu não sei orar, eu não vou orar. Não, você tem que orar. Você está orando, o Espírito Santo está dizendo, ó Deus, ele está querendo dizer isso, ele está pedindo isso. É porque ele não sabe pedir, mas eu estou aqui para ajudar ele. Vocês estão entendendo? Porque tem gente que fala, a Bíblia diz que a gente não sabe orar, então eu não vou orar. Não, você vai orar e o Espírito Santo vai traduzir para Deus qual é realmente o desejo do nosso coração, o que a gente está querendo se expressar, porque ele está dentro de nós, aí ele intercede. Então aí a gente já está vendo a importância da gente ter o Espírito Santo, né? Tanto como conselheiro, como o Espírito da verdade, né? Em tudo, né? E esse intercede por nós. Esse aqui é maravilhoso, porque quando a gente está sem força, né? Ele próprio lá já intercede, né? A Deus por nós. 1 Coríntios 12, 7. Versículo 7 e 11. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Para um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e é dada pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. E outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia, e a outra, a dom de discernir os espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outra, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito Santo opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bom, o que eu entendi aqui é que o Espírito Santo vem no papel de repartir dons entre as pessoas, dar a cada um dom diferente e aperfeiçoar esses dons dessas pessoas. É isso, é repartir dons entre as pessoas e sendo particular de cada uma delas. Tipo, uma pessoa só pode ter muitos dons, mas uma pessoa tem um dom, outra pessoa tem outro dom. Muitas vezes não vai ter todos os dons, mas Deus vai repartindo entre as pessoas, de forma que cada um tem o Espírito Santo, no caso, vai repartindo os dons entre cada um entre as pessoas. Isso traz crescimento para a igreja, né? Porque ele reparte os dons ali com as pessoas. Já pensou se só eu tivesse só o dom de louvar aqui e os outros demais? Quais os dons dos outros? Então, ele reparte para cada um dom diferente, né? E cadê o pregador para pregar? Cadê o dom da palavra? Então, o Espírito Santo faz isso, né? Visando a palavra de sabedoria e do conhecimento, né? Visando a palavra de sabedoria e do conhecimento. O Espírito Santo faz isso. 1 Pedro 1,11. 1 Pedro... Primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículo 11. Funções do Espírito. Buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições.
Então, uma das funções do Espírito Santo é trazer revelação do que há de vir, do que a gente... Deixa mais difícil para mim, né? Mas é isso, é trazer revelação. Trazer revelação. Fazer a gente entender. Isso, o Espírito Santo, ele tem um papel de investigação, né? Ele investiga qual é o momento certo, o momento oportuno, né? Então, ele indica o melhor momento. Às vezes, você quer tomar uma decisão ali, mas você vai pedir o quê? Espírito Santo, me orienta, qual o melhor momento para me fazer isso, né? Então, o Espírito Santo, ele indica o melhor momento, né? A melhor ocasião, as circunstâncias oportunas. Elas são indicadas pelo Espírito Santo. Ele nos indica o melhor momento, né? Nos revela. Isso, traz a revelação do Espírito. Lucas 4:1 e Romanos 8:14. Então, Lucas 4:1. E Jesus encheu o Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levando pelo Espírito ao deserto. Quer ler a outra, Romanos, para ver se é Romanos quanto outro? Romanos. Ela é Romanos 8:14, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma das funções do Espírito Santo. Eles nos guiam a gente, Nos guia, né? É Isso. porque... Resposta simples, ele nos guia. Você vê que Jesus, ele saiu do Rio Jordão e ele voltou para o deserto e ele foi guiado pelo mesmo Espírito, né? Então a função é nos guiar. Ele nos guia. Atos 16:6. O Pedro que quer responder essa daí. Mas pode ser essa daí agora, senhor. Atos 16. Pega aí. Atos 16:6. Ah, é 1 Coríntios 2:10. Cadê? Deixa eu pegar para o senhor. 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2, verso 10. Mais uma função aí do Espírito Santo. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus, né? Então, lá no Salmo 139 fala sobre mais detalhado, né? Então, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, meus irmãos, não adianta esconder alguma coisa não, que nós estamos na frente de Deus nu, né? Para Deus. E não tem escuridão, não tem altura nem profundidade. Para Deus nós estamos cara a cara, frente a frente. Isso, então se o Espírito de Deus habitar em nós, né? Agora, quando o Espírito de Deus não habita em nós, continua nas trevas, né? Deus não tem compromisso com ele, não. Sim, ele revela, né, pelo Espírito. Foi o caso que aconteceu ali com Ananias e Safira, que eu expliquei no início, né? Que o Espírito Santo revelou quem? Pedro, né? Que ele estava mentindo. Então, ele revela pelo Espírito, né? Mais uma função aí, né? Que ele revela pelo Espírito. Atos 16:6. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ele impediu
E muitas vezes, quando a gente está no erro, né, ele tenta impedir, mas Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? A gente vai se quiser. E isso nos mostra que nós somos comandados por Ele, né? Quando nós deixamos o Espírito Santo tomar conta de nós, né? Não é nós mais que nos guia nós, não. É o Espírito Santo, né? Evangelista, e vale ressaltar, pessoal, que Paulo queria pregar a palavra e ele foi impedido por quem? Pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo não deixou ele ir, não queria que ele fosse. Tem hora que fala, mas eu vou pregar, mas Deus quer. Tem hora que Deus não vai querer, ele vai lhe impedir, porque tem certas ocasiões que só Deus sabe o porquê, é ou não é? Mas eu vou lá falar de Jesus, mas tem pessoas que Deus vai lhe impedir. Não é que você vai dizer, Deus me impediu de tudo, não, né? Mas nesse caso, ele impediu de pregar a palavra. Então vamos para a próxima aí, Apocalipse 22, 17. Então ele nos impede, né? A resposta está aí. Apocalipse 22, 17, lá para o final. Vou tirar a folha aqui. Apocalipse 22, 17. Pastor Pedro vai responder aqui. 22 já chegou. Aqui, ó. 22, 17. 17 é? Pronto. O Espírito e a esposa diz: vem a quem ouve, diga vem a quem tem sede, vem a quem quiser, tome de graça da água da vida. É só até aí? Só. Isso. Função do Espírito Santo. Ele é a noiva disso? Qual a função aí do Espírito Santo aí nesse versículo? A quem ouve. O que o Espírito está fazendo aí com a noiva aí? O que o Espírito diz? Vem a quem quiser, tome de graça a água da vida. Está chamando, né? Então ele nos convida, o Espírito Santo, né? Ele nos convida a igreja, né? Ele nos chama. Ele nos convida, tá aí a resposta. Evangelista, vale ressaltar que aí diz assim, ó, o Espírito e a esposa, né? Que somos nós, a igreja diz vem. Então ele está chamando por Jesus. Está dizendo, vem Jesus, vem. Aí foi as funções, né, do Espírito Santo, conselheiro, o Espírito da verdade, né, o que intercede por nós, visando a palavra sabedoria, que nos indica, que nos guia, que nos revela, que impede, né, e que nos convida. Aí tá as funções do Espírito Santo. Agora vamos para a próxima aí, pergunta. De que forma uma pessoa pode estar maltratando o Espírito Santo? De que forma uma pessoa pode estar maltratando o Espírito Santo? Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 12, 31, até o versículo 32. 31, 32? Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. De que forma uma pessoa pode estar maltratando o Espírito Santo? Só até o 32. O que é blasfêmia? Espera, menino. Versículo 31 e 32. De que forma uma pessoa pode estar maltratando o Espírito Santo? Quando a gente blasfema. Blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia? O que é blasfêmia? Quando diz que... Aqui a irmã respondeu, diz que blasfêmia é falar mal. Então nesse contexto, o que eles estavam dizendo? Jesus estava expulsando os demônios, e Jesus expulsava os demônios pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Mas eles estavam dizendo que era o poder do diabo. Então eles estavam dizendo que o próprio Espírito Santo era o diabo. Então quando você fala mal do Espírito Santo, dizendo que o poder do Espírito Santo é o diabo, isso é uma blasfêmia. Isso nos entristece o Espírito Santo, né? Quando nós blasfemamos contra ele, né? Blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Coloca aí, blasfemar contra o Espírito Santo. Às vezes a gente pode, até nós, né? Nós somos pecadores mesmo, todo instante. A gente vê uma pessoa ali, aí ela tá vibrando ali, aí só fulano ali tá
tá cheio, mas ele tá só se fazendo, mas não tá não. E aí às vezes tá cheio do Espírito Santo e a gente tá ali, né, falando mal. É Atos 5:3. Mais algo aí que maltrata o Espírito Santo. Cristiele. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, uma forma aqui que a pessoa pode estar maltratando o Espírito Santo é mentindo, porque aqui no caso o Ananias vendeu a propriedade, né, por um valor. Só que ele e a esposa sabiam por quanto eles tinham vendido. E ele falou, não, ninguém mais sabe. Então a gente pode ofertar tanto que as pessoas vão acreditar. Mas Deus estava vendo, ele estava mentindo para o Espírito Santo. E isso, consequentemente, trouxe morte para ele e para a mulher. E então, quando a gente mente, quando a gente quer enganar o Espírito Santo, quer enganar a Deus, a gente está maltratando, a gente está... Traz a morte espiritual, né? Naquela época, quando o povo pecava, vinha assim, ó, igual aconteceu com ele, morreu ali imediatamente, né? Mas como Jesus, ele morreu na cruz por nossos pecados, foi perdoados, hoje nós estamos na graça de Deus, né? Nós pecamos, mas nós temos a chance de pedir perdão a Deus, né? Agora, é interessante que mentiu para o próprio Deus. Então, porque ele está dentro da gente, e quando a gente está mentindo, a gente está mentindo para ele mesmo. Isso. A mentira, né? A resposta aí. Vamos para o próximo, em Atos 7:51. Quer responder? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então aqui como é que a gente maltrata o Espírito Santo? Resistindo a ele, porque a Bíblia diz que a gente deve resistir ao diabo. A gente deve se humilhar diante de Deus e resistir ao diabo. Então a gente maltrata o Espírito Santo quando a gente resiste a ele. Resistir ao Espírito Santo e desobedecer também, né? Desobedecer não só ao Espírito Santo, mas a liderança, a igreja, né? Em geral, né? É um contexto. E isso é uma dessas coisas. Agora, o que mais me entristece aqui é a gente estar falando de Deus para as pessoas. Às vezes, essas próprias pessoas da nossa família, e elas são duras de coração. Elas não querem ouvirem, né? Elas resistem à palavra de Deus. Elas resistem à bondade, à misericórdia, a voz do Espírito Santo, o que a igreja está dizendo. Mas isso, Pedro, aconteceu com Jesus também, né? Que Jesus, sim, no meio dos seus, sei. né? Eu estou falando, sabe, esses duros de corações, é muito doído. Isso. Vamos para a próxima, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Mais algo aí que maltrata o Espírito Santo, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, uma das maneiras que a gente pode maltratar o Espírito Santo é entristecê-lo, né? Alguma ação que a gente faz que entristece o coração de Deus, né? Que é o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, né? Eu tenho uma dúvida lá atrás, é sobre a blasfêmia, que o versículo que foi lido, né? Que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele não é perdoado. Eu tenho uma dúvida, bispo, porque assim, eu ouço muitas pessoas falando a respeito de quando a gente cai na igreja, né? Aquela ação de cair ali, que muitos falam que é empurrando, que é mentira, alguma coisa e outra. E, naturalmente, isso é uma blasfêmia? Se a pessoa falar nessa ação como se não fosse o Espírito Santo, é uma blasfêmia? É porque assim, o que é a blasfêmia? Eles sabiam, porque eram os religiosos, eles sabiam que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas eles não queriam reconhecer isso. Aí, não reconhecendo isso, eles queriam dizer o quê? É o diabo. É como se você olha para mim e sabe, não, o meu pastor, ele é usado por Deus, e você sabe que eu estou sendo usado por Deus, mas você está com alguma implicância comigo,
Aí você diz assim, isso não é Deus não, isso é o diabo, é o poder do diabo aí, ó. Aí é uma blasfêmia, porque você sabe que é Deus, mas você com raiva da pessoa, com oposição, você está dizendo que é o diabo, e aí você fica blasfemando. Como tem muitos pastores que saem do evangelho, aí agora eles dizem o quê? O Edir Macedo expulsa demônio pelo diabo, o Valdomiro, e começa a falar mal, dizer que não é Deus que usa eles, não é Deus que usa aquele pastor, não é Deus, aí é uma blasfêmia. Só que não é só falar, a pessoa insiste em falar e não muda a opinião, não convence, ela não muda, para ela aquilo ali não tem Deus, ela sabe que é Deus, mas ela quer opor contra, quer falar, não é Deus não. Então, e aí, por exemplo, aí tem gente que fala assim, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Meu irmão, se você pensar que você acha que pecou, você não pecou, porque quem peca contra o Espírito Santo, ele não se arrepende mais, ele não tem mais nem vontade de vir à igreja, de ouvir a palavra, de ouvir louvor, ele perde tudo isso que a gente tem, vontade de ouvir a palavra, arrependimento, vontade de sede de Deus, vontade de orar. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem mais vontade de nada de Deus, perde tudo isso, e não quer mais saber de Deus de jeito nenhum, por isso que vai para a macumba, por isso que volta lá para o candomblé, aí a pessoa está blasfemando, dizendo que o Deus verdadeiro é o diabo, e fala que os deuses dos crentes não prestam. Isso entristeceu o Espírito Santo, né? Entendeu? Tá. No caso ela falou, né? Tipo, quando, por exemplo, a pessoa está pregando, né? Só que a pessoa está ali mostrando uma coisa e é outra. E aí, no que ela está pregando, muitas das vezes você fica pensando ali, nossa, ela está pregando tão bem. Mas aí o Espírito Santo testifica na palavra que ela está pregando pelo poder dele, mas que ela está sendo só usada, no caso. No caso, por exemplo, tem uma pessoa no altar pregando, ela está pregando perfeitamente. E aí você fica assim, como é que essa pessoa está pregando desse jeito, que essa pessoa está com a vida errada, essa pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo, né? Aí imediatamente o Espírito Santo vai e diz na palavra, dentro da palavra, entendeu? É que, por exemplo, ela está dizendo, uma pessoa está com a vida toda errada, em pecado, mas Deus está usando essa pessoa. Aí fica na dúvida, é Deus ou o diabo que está usando essa pessoa? Mas você tem a testificação que é o Espírito Santo que está usando ela. Ele te leva lá na Bíblia, no versículo, que diz, eu estou usando porque eu fiz isso e isso com tal pessoa. E tem também, Bispo, só não me lembro que você vive o que a pessoa está pregando, mas não o que ela está vivendo, né? Que às vezes a pessoa fala de Deus, ali ela está pregando a palavra, só que ela não está vivendo. Mas você não vai se espelhar na vida dela, você vai na palavra. Na palavra. E é interessante dizer, pessoal, que nos últimos dias, no final dos tempos, muitos vão chegar a dizer o quê? Nós curamos em teu nome, e o nome de Jesus e o poder de quem? Do Espírito Santo. Nós fizemos milagre em teu nome, prodígio. Aí Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim porque eu não vos... Ou seja, eles foram usados no poder do Espírito Santo, mas eles mesmos não se converteram, não mudaram de vida. Falar do Espírito Santo, todo mundo tem dúvida, né? Tipo assim, por exemplo, o bispo está com a vida errada. E, exemplo, jamais, Deus o livre disso. Está com a vida errada, a oração contrária para a vida de outras pessoas. E mesmo assim, ele quer profetizar na minha vida, quer orar e impor as mãos em mim. Isso é certo ou errado? Aí ela está perguntando, por exemplo, não pode ser qualquer pessoa, está com a vida errada, alguém vai orar. Deus usa? Usa. O que a gente diz? Tem gente que vai chegar e dizer, nós expulsou o demônio em nome de quem? De Jesus. Aí, o que acontece? Mas está com a vida errada. Mas o nome é de quem que expulsa o demônio? É do bispo? É a vida certa do bispo que expulsa demônio? É o poder de quem? Do Espírito Santo. O bispo jejuando, o bispo não está pecando, é o bispo que vai fazer o milagre? Não é, é o Espírito. Agora a gente tem que procurar estar certo, porque a pior perdição é a da alma, é ou não é? Então é muito importante o que ela está falando. Agora sim, eu tenho que crer no poder do Espírito Santo.
Porque já vi várias pessoas falar isso, assim, não, eu não vou aceitar pastor fulano de tal colocar as mãos em mim porque ele está com a vida errada, então ele não vai fazer isso. Mas eu acho assim, Deus usa a pessoa mesmo estando com a vida errada, só que as consequências vêm para aquela pessoa que está com a vida errada. Deus usou ele, mas aí ele vai ter um preço a pagar por ele não estar no caminho certo, no caminho de Jesus, seguindo, jejuando, fazendo as coisas certas que é permitido pela nossa lei, né? Só que já criou um bloqueio na mente da pessoa, né? Porque você já conhece, fala, não, é treiteiro, é mentiroso. É difícil de acreditar, ou não é? No mentiroso, no treiteiro, no falso. Você vai dizer, não, é falso profeta. É difícil. Não é que a pessoa está errada também, não, e não querer. Se ela está sabendo que a pessoa não está dando testemunho, não está levando Deus a sério. E é muito sério esse negócio de botar a mão na cabeça. Porque eu mesmo não deixo qualquer pessoa botar a mão na minha. Não tem problema, qualquer um pode botar. Mas para dizer, eu vou orar. Aí eu vou orar e a pessoa está toda arrebentada, vai orar. Não, eu tenho que orar por você. Pode ir, Amém. evangelista. Já esclareceu aí, né? Vamos para Hebreus 10, 29. Mais um, né? Hebreus 10, 29. De quanto maior o castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito Santo, ao Espírito da graça. Hebreus 10, 29. É. Tem nessa versão. Não tem ainda não, vai fazer. Pega a Bíblia de Viviane aí. Lê na Bíblia de Viviane aí. Hebreus 10, 29. Lê de novo. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como uma coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Eu acredito que uma forma de maltratar o Espírito Santo, de acordo com a palavra aqui, é desprezando o Filho de Deus, não aceitando que Ele é o Salvador, quem purificou, quem nos purifica, não dando valor a quem é Jesus, é desprezando o Filho dele. Isso, menosprezar, né? O Espírito Santo. Isso entristece muito, né? Maltrata muito o Espírito Santo, é menosprezar. Se nós menosprezamos ele aqui, lá nós vamos ser menosprezados, né? Vai explicar? 1 Tessalonicenses 5,19. E 5,19. É a mesma pergunta, de que forma uma pessoa pode estar maltratando o Espírito Santo, né? Tem aqui no 19, e eu posso até acrescentar mais, porque o 20 também é a mesma coisa. Não xingar o Espírito Santo, não desprezar o Espírito Santo. Então, isso aqui é a forma que a gente pode estar maltratando, né? Não extingais o Espírito Santo, não desprezais os profetas também, né? Porque, assim, os profetas são usados por Deus e a gente não pode desprezar as profecias. Às vezes a gente pode julgar, mas não desprezar. Porque a gente pode até julgar a profecia, mas não... Os falsos profetas a gente pode julgar, mas não a profecia. Então a gente tem que estar de acordo com o que está escrito na palavra. E quando um profeta fala com a gente pode olhar se está na palavra. Se não estiver na palavra, não é do Espírito Santo. Isso. Porque o Espírito Santo sempre vai testificar o que aquele profeta falou. Eu já tive as várias profetadas na minha vida, que só Deus. Chegou um tempo mesmo que chegou um profeta na minha casa. E quando ele foi sentando na minha porta, que começou a falar, e eu falei assim, hoje eu não estou recebendo profecia. Porque eu já sabia qual eram as profecias dele. Era a mesma coisa e era uma profecia de interesse.
Aí eu já comecei a julgar a profecia Aí você dele. já teve o discernimento, né, do Espírito Sim, Santo. porque assim, toda vez que ele me via, ele tinha uma profecia para mim. Eu já fui logo. O Espírito Santo não está usando ele todas as vezes para trazer uma profecia para a minha vida. E era sempre uma profecia relacionada a relacionamento. Aí eu falei, caiu a ficha. Ele já conhecia, já sabia, né? Então a gente tem que julgar a profecia. O profeta deixa que Deus julga. Porque o que a gente fizer de errado, a nossa profecia que a gente fizer de errado, falar de errado, que acontecer ao contrário na vida do outro, a gente vai pagar com Deus. Isso. Então, algo que maltrata o Espírito Santo é rejeitar a obra, né? E não permitir que ele nos guie em sua obra, né? Maltratar. O obreiro Pedro vai responder a última. É muito interessante o que ela falou, da gente analisar as profecias, porque nem toda profecia é de Deus, tem profecia da carne. Então tem muita profecia que é usada para benefício próprio. A pessoa usa para se beneficiar. A irmã Ednelli, ele quer falar. Ainda em Hebreus 10, 29, algo que me chamou... 29, né? Isso. Algo que me chamou a atenção, porque fez uma pergunta. De quanto maior castigo cuidai vós, ser julgado merecedor daquele que pisar. Né? Pisar o Filho de Deus. E não somente pisar no Filho de Deus, mas que também profanar o sangue do testamento. Qual foi o sangue desse testamento? Eu entendo que foi o sacrifício de Jesus. Então, complementando o que os irmãos falaram, menosprezar o sacrifício que Jesus fez. Né? Então, ele fez um sacrifício por nós. Então, o que nós somos merecedor? Aquele que menospreza, que despreza tudo isso que Jesus fez. Vale ressaltar o que o pessoal faz no carnaval. Exatamente, né? Menospreza todo o sacrifício que Jesus fez, né? Fazendo Jesus como se fosse qualquer um, arrasta, bate no Filho de Deus, né? Como se aquilo ali não fosse ter nada. Então, a pergunta fica, que agravo, que maior castigo cuidai vós de ser julgado? Então, uma pessoa que faz uma ação dessa, merece o quê? Fica um alerta para toda a igreja, né? O que merece uma pessoa que não aceita esse sacrifício, do sangue de Jesus derramado na cruz, que eu estou entendendo dessa forma. Rejeitar, né? Como eu falei, o maior sacrifício que porque ele fez assim, por nós, né? vale ressaltar, evangelista, que o que a gente está mais vendo na televisão, nos anos para cá, é esse menosprezo. Por exemplo, no carnaval que teve, pegaram o diabo, pegou Jesus, saiu arrastando Jesus, como se Jesus não tivesse poder, e o diabo massacrou Jesus no carnaval. Nas paradas homossexuais, LGBT, o que mais tem é o desprezo com o sagrado, com Jesus. São pessoas difamando, ridicularizando Jesus de todas as maneiras, como se Jesus não tivesse poder, como se Jesus fosse um nada. Então esse é o menosprezar. Isso. Isso aí eles estão fazendo o quê? Fazendo profano o que é sagrado, né? Agora vamos finalizar aí, né? Estamos chegando à parte final, que é o que a Bíblia diz sobre como receber o Espírito Santo. Que está lá em Atos 2, 38, né? E Efésios 1, 13 e 14. Aí Pedro fala assim: respondeu, arrependei-me-se e cada um de vocês, no caso são nós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Quer dizer que quando a gente vem para Jesus, a gente recebe o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Aí quando nós começamos a cometer a iniquidade, que é o pecado consciente, aí simplesmente ele se afasta, mas ele não nos deixa, jamais, né? Porque as Escrituras nos diz que nós estamos selados até a consumação do século. Porém, nós temos que ter mais intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos usa. Então, toda coisa que nós formos fazer, nós consagrar a Deus, ao Espírito Santo, por onde a gente andar, o que a gente for fazer, quando a gente for orar, quando a gente for ler a Bíblia, o Espírito Santo me ajuda nesse negócio aqui que eu não estou entendendo nada. Peça o Espírito Santo, não peça para o homem, não peça para ninguém não. Isso. Você tem esse poder, você tem esse acesso, o véu foi rasgado, você tem acesso direto ao Pai, a Jesus Cristo. Para receber o Espírito Santo tem que andar
arrepender dos seus pecados. Isso. Que pecados são esses, gente? É como fala as Escrituras, examine cada um a si mesmo. Eu não sei qual é o seu pecado. Para receber Eu não o vou. Espírito Santo, nós precisamos crer em Jesus, né? Também, se não crer, não receberá. Também, se você não crê, você não é filho. Crê em Não Jesus adianta. para receber o Espírito É se Santo. arrepender, deixar aquela vida para trás e para frente segue-se. Pronto, gente. Aí, ó, para receber o Espírito Santo, precisamos crer em Jesus. Está aí a resposta, né? E aqui, finalizando aqui, ó. Alguém mais quer falar alguma coisa? Exercitando a comunhão com o Espírito Santo, como nós já aprendemos hoje sobre esse texto, né? Sobre o Espírito Santo, quais as funções, né? As funções do Espírito Santo, como nós entristecemos o Espírito Santo. Creio que todo mundo entendeu, né? Deu para entender. Então, reserve um tempo diário para orar e meditar sobre a presença do Espírito Santo em sua vida. Comece sua oração pedindo ao Espírito Santo que o ajude. Então, toda vez que você for orar, você pede ao Espírito Santo. Assim como Ele nos guia, Ele vai nos guiar e nos ensinar a orar, né? Que nos ajude a concentrar em sua presença e ouvir a sua voz. E aqui está uns textos bíblicos aqui, né, para vocês lerem. Depois vocês meditem aqui no finalzinho aqui em casa. Guarde a folhinha, leva para casa. E vai reforçando mais, estudando, né? Para quando alguém te fazer essas perguntas aqui, vocês estão afiados na palavra, né? E o obreiro, ele tem que manejar bem a palavra de Deus. Amém? Hã? 1 Tessalonicenses é rejeitar a sua obra, né? E não permitir que Ele nos guie, né? Foi aquilo que você falou, rejeitar Jesus, né? O sacrifício de Jesus. Amém? Amanhã é quinta-feira, sexta-feira é forte, estamos aqui novamente. Quero agradecer a atenção de todos vocês, né? Que cada dia nós possamos aprender e que na próxima quarta estejamos aqui novamente. Eu aqui agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vocês gostaram do aprendizado com a evangelista Patrícia? Semana que vem, querido, nós vamos falar de um tema, idolatria. Aí você fala, é para os católicos, você tem que vir. E nós estamos em meses, a nossa cidade é uma cidade onde predomina a idolatria. Então você vai saber como lidar com a idolatria, como ajudar as pessoas a se libertar da idolatria. E você sabia que tem um monte de crente que é idólatra, que não vai entrar, mas eu não adoro imagem. Você vai vir semana que vem, e você vai ver também que idolatria não é só adorar imagem, nem gente não, viu? Idolatria é um monte de coisa que você não sabe. Então semana que vem, idolatria, você não pode faltar. Eu mesmo estou impactado com esse assunto. Nem na faculdade, os 4 anos que nós estávamos, porque lá não podia falar, que a faculdade é do Estado, assim, que eles falam que o Estado é laico, né? Não pode ter isso. Mas assim, vocês vão aprender profundamente na Bíblia sobre idolatria, amém? E também para você não cair na idolatria aí, nesse período de festa junina, e você saber o que pode, o que não pode, senão daqui a pouco você começa a dizer que tudo é idolatria, nem tudo é, né? Bom, vamos ficar de pé? Semana que vem não falte, vai ser muito forte. Sexta-feira é forte, em nome de Jesus. Sexta-feira agora o pastor Fernando vai estar trazendo a palavra. Convide mais alguém, vamos orar? Feche os olhos. Pai, guarda essa palavra no nosso coração. Espírito Santo, nos ajuda, que aquilo que foi ministrado nós possamos, meu Deus, colocar em prática, que nós venhamos nos afastar de tudo aquilo que entristece o teu coração, meu Pai, ó Deus, e que nós venhamos buscar fazer a tua vontade. Senhor, nos ajuda, nos guia, nos dê uma noite de paz e amanhã um dia abençoado em nome de Jesus, os que creem, diz amém.